Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 19 de novembro de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na leitura diária de segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, nós temos 3 textos sagrados. A leitura foi intitulada Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Nós já escolhemos o último texto para ler e comentar, que é 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vamos, portanto, a essa leitura, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amados irmãos, os textos da leitura diária desta segunda-feira encontram-se no segundo subtópico do segundo tópico da lição, trecho no qual o comentarista nos fala sobre a possibilidade de se conjugar a vida profissional e a vida ministerial, tendo como referência o apóstolo Paulo. O Auxílio Vida Cristã, que consta na revista do professor, nos diz o seguinte, abre aspas, todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele, fecha aspas. Assim como Áquila e Priscila, Paulo aprendera a fazer tendas, cortando, costurando os tecidos de lã, peles ou couro de cabra para confeccioná-las. É do couro de animais como a cabra que é feita a camurça, material resistente e muito utilizado na fabricação de bolsas e sapatos. As tendas que Paulo e seus companheiros faziam provavelmente eram tendas usadas para alojar os soldados. Sendo assim, podiam ter sido vendidas para o exército romano. Assim afirma o Auxílio Vida Cristã da revista do professor. Paulo teve o cuidado de mostrar aos crentes daquela época que o seu ministério era sem interesse financeiro. Mesmo em missões e tendo o direito de receber o sustento através das ofertas oriundas das igrejas que ele mesmo fundou e estabeleceu, ele mantinha suas atividades profissionais. Por que ele agia dessa forma? Elencamos aqui 4 motivos para isso. Primeiro, para não ser pesado aos irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, ele diz, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Segundo, porque ele buscava as almas, e não simplesmente o que elas poderiam lhe dar como contribuição e oferta. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ele disse, eis que estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Terceiro, porque ele tinha receio de pôr obstáculo ao evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, segunda versão NVI, temos o seguinte, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. O que Paulo temia é o que mais vemos nos nossos dias. Escândalos por causa do mau uso das finanças da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, ele disse, não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quarto e último, para ser um exemplo para todos os que se dedicam no reino de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 e 9, ele disse, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Portanto, que o exemplo de Paulo seja seguido pelos pastores e missionários da atualidade, que podem aproveitar as oportunidades que Deus os tem dado e, como diz a sinopse do 3º tópico da lição, fazer de suas profissões um campo missionário. Amém.